Ok, pastora. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Então, nós conhecemos Davi muito pelo a maioria dos salmos que ele escreveu, pela sua luta com Golias, né? Pela escolha de ter sido ungido. Quando ele escreve esse Salmo 51, o profeta Natan tinha ido até ele e ele havia acabado de ter possuído a Betseba. Então ele cometeu uma reavaliação de quem ele era e o porquê ele havia acontecido tudo isso. Quero te dizer, misericordioso, ele é tão bondoso que ele nos fazer entender. Nós, como família e como servos de Deus, algumas posições para nós são tão pesadas. Porque há algo nosso, dentro do nosso... Nós precisamos confessar para Deus. Porque existem algumas situações, e até hereditárias na nossa vida, que nós temos vergonha de falar, nós escondemos. Nós escondemos um abuso, nós escondemos uma nós escondemos o que o nosso pai foi, se foi uma pessoa não benquista, se ele maltratou a nossa mãe, ou a nossa mãe, ou o nosso pai foi maltratado pela nossa mãe. Então, essa história, quando Davi, no verso 5, diz que ele nasce numa iniquidade, ele começa a direcionar, a confessar para Deus, não uma iniquidade do pai e a mãe terem tido uma relação sexual e ele haver nascido, mas porque a grandeza de Deus, ele tinha um temor tão grande e Deus prepara pessoas para que elas não venham desistir. Nesta tarde, eu vim aqui, sabe, e essa mensagem, ela está sendo modificada, sabe, em cada momento no meu coração. Mas eu quero dizer que Deus, ele não vai desistir de vocês, ele não vai desistir de nós. E nós vamos começar a compreender determinadas situações, como Deus é maravilhoso, como ele encaminha o propósito, que nesse momento aqui, Davi já era rei. E inúmeras vezes não fala de Jessé, do seu pai, ele quase não fala de Jessé, de seu pai, Jessé. Mas quando nós abrimos a Bíblia e vemos que Saul estava no reinado, sabe, Saul foi um rei que foi pedido pelo povo. Então, Samuel elege Saul como rei, e depois Saul começa a fazer aquilo que desagrada. Vai até Samuel pedindo um rei. Então Samuel ouve de Deus para que ele fosse à casa de Jessé. Olha só, nós estamos em Israel. Será que não existia uma outra família? Meu Deus. Mais conceituado, porque nós só conhecemos, a Bíblia só relata Jessé
como pai de Davi. Mas a Bíblia, ela não consegue nos contar quem verdadeiramente era Jessé. Então, Jessé, ele adulterou com uma moabita, com o povo de Moabe. Davi era fruto desse relacionamento extraconjugal, sabe? Extraconjugal de Jessé, cuidando das ovelhas. Então, por que Israel todo conhecia a história, Jessé? Em nome de Jesus, Pai. Ou ele teria... Isso para um judeu era uma desonra muito grande. E o filho que nascesse daquela relação extraconjugal, se fosse filho homem, ele levaria sobre si, sabe, aquele pecado que o pai havia cometido. Ele não tinha o direito de viver dentro da casa. Quando Jessé vai à casa, quando Samuel vai à casa de Jessé, a história conta que Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E os outros irmãos, eles eram guerreiros, eles estavam no campo de batalha. Samuel espera Davi ir chamar os irmãos no campo de batalha para que eles viessem, para que eles fossem avaliados por Samuel. Então, você vê que quando eles chegam, Jessé, em nenhum momento, ele falou do filho que estava fora no campo. Ele só falou no final, porque era uma vergonha apresentar o bastardo a alguém. O bastardo não acompanhava a família. O bastardo, ele não tinha direito de sentar à mesa. O bastardo, ele tinha que cuidar das coisas, sabe? Ele tinha que cuidar das coisas. O bastardo, ele não tinha direito a nada. Então, o bastardo, ele era considerado um escravo, um ilegítimo. E quando Samuel chega à casa de Jessé, e que Jessé manda chamar os filhos, os guerreiros, os altivos, os bonitos, passa um por um, e Deus diz, não, passa o primeiro, não é esse, passa o segundo, não é esse, passa o terceiro, não é esse, e assim por diante. Então Samuel pergunta para Jessé, Jessé, tem mais algum? Aí Jessé diz, sim, está lá no campo. Por quê? Porque ele não tinha o direito de estar e se apresentar. Então Samuel diz, manda chamar. Aí manda chamar Davi. Davi vem todo sujo, todo imundo, sabe? Porque o povo, a Torá, ela nos delega, amado, a uma circunstância para os judeus muito rígida. O serviço que Davi fazia era um serviço de escravidão. Ele juntava os lixos todos da casa, ele que cuidava dos animais domésticos, sabe? Era aquele serviço, o mais humilde possível, era o serviço de Davi. E quando ele chega, Deus fala para Samuel, Samuel, é esse aí, pega o chifre com azeite e unge ele como rei. Então, presta bem atenção, eu estou começando a pregar aqui agora. Quando aconteceu aquilo ali, Deus queria trazer para aquela família, sabe, uma restauração familiar,
para que o processo sobre a vida de Davi e sobre a vida dos seus irmãos pudessem ser em igualdade, porque Deus, ele nos vê como filhos legítimos. Deus não nos vê como filhos ilegítimos, amado. Será que nós que nascemos em berço, sabe, de uma família regular, mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor, e eu estou falando essa palavra hoje, para aquelas pessoas que não nasceram num berço legítimo, para aquelas pessoas que vieram de famílias disfuncionais, de famílias de vergonha, e que carregam até hoje um peso, sabe, daquilo que aconteceu no passado sobre a sua vida, que você traz de genealogia em genealogia. O vídeo que nós vimos aqui agora, ainda há pouco, se você olhar com os olhos espirituais, você vai entender que só aquelas pessoas que programaram para destruir os nossos filhos só vão destruir se dentro da nossa genealogia nós não começarmos a perdoar, nós não começarmos a restaurar, sabe, as nossas raízes familiares, para que o inimigo que está totalmente pronto para encontrar alguma rachadura, alguma brecha nas nossas famílias, possam tirar o foco daquilo que é propósito de Deus para as gerações futuras e destruir as nossas famílias, levando para um outro lado onde descaracteriza, sabe, homem e mulher, aonde descaracteriza a família, aonde descaracteriza o propósito de Deus e aonde faz com que Satanás possa dizer e mostrar para Deus: olha aí a criatura que você criou, foi isso que você criou. Vocês estão conseguindo entender, minhas amadas, essa tarde, que é muito mais profundo, sabe? Nós começarmos a entender e a revogar dentro das nossas famílias todas, sabe, os bastardos, as situações bastardas da nossa família. Quando ele escreve esse Salmo 51, ele havia pecado. E quando o profeta Natan chega até ele e ele se dá conta do pecado, ele faz uma analogia do que o pai fez a mesma coisa. E ele no verso 5 diz, aí ele começa a abrir o entendimento e confessar para Deus aquilo que ele nunca havia confessado para ninguém. Ele começa a dizer: Senhor, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Oh, meu Deus! E em pecado ele não estava falando da relação sexual. Ele estava falando que ele trazia, sabe, por causa da Torá, por causa da regra judaica, ele trazia um peso de condenação daquilo que estava do ato que o pai cometeu e que estava sobre a vida dele. E esta tarde, Deus quer restaurar, sabe, o nosso entendimento, a nossa visão, porque entram, sabe, o nosso reino, a igreja de Jesus Cristo, ela é composta de famílias, sabe, de filhos legítimos, mas ela também é composta de famílias que têm os seus filhos ilegítimos. E nós precisamos resgatar, sabe, essa autoridade que Deus já se prontificou a ministrar sobre nós de uma maneira grande, nos dando um entendimento. Tem pessoas, se você observar, eles saíram, sabe, das ruas, eles saíram das drogas, mas quando você vai fazer um mapeamento e você vai fazer a genealogia dessa pessoa, você vai ver que eles carregam um peso de estrutura familiar. E eles caem na mesma situação, amadas. E mesmo que eles cheguem e confessem diante do Senhor, sabe,
aceitando o Senhor, como único Salvador, ainda precisa haver a confissão e o reconhecimento de que houve um nascimento numa iniquidade e que houve algo espiritual que eles carregam para que o Senhor, assim como Davi, possa dizer: Deus, eu pequei porque iniquidade eu fui gerado. Meu pai adulterou com o povo de Moabe, com a moabita. Meu pai foi chicoteado em praça pública 39 vezes. Meu pai foi exposto. Eu carrego esse legado dele. Eu pequei, mas pelo amor de Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia o porquê que Samuel foi à casa do pai dele. Mas ele caiu, ele pecou, porque nós carregamos um trauma familiar, e esse trauma familiar às vezes nos faz voltar, porque o inimigo ele age desta maneira. Mas nesta tarde, na autoridade do nome de Jesus, eu vim dizer que nós não vamos mais juntar os lixos, que nós não somos mais bastardos, nós somos as guerreiras de Deus, mulheres levantadas, sabe, sacerdotisa, propriedade exclusiva de Deus, alianças que foram feitas, sabe, que nós fizemos, sabe, com outras pessoas, com o marido, para essas mulheres que casaram com homens que trazem esse legado, nem tarde, na autoridade do nome de Eu acho que a pastora Angélica caiu, a conexão dela. Dentro de... Ah, tá aqui, ó. Pastora, sumiu sua conexão. Voltou agora? Voltou. Deve ser a internet deve estar ruim, né? Eu não sei. Mas vamos lá, vamos terminar, né? Isso é uma batalha espiritual, a gente entende. Sim. Né? Porque sim. nós estamos falando de raízes, né? Raízes profundas. Então, há uma batalha muito grande. Vamos ficar em oração, porque eu tenho certeza que dentro dessa live há mulheres que precisam quebrar, sabe, esses expurgos de relacionamentos que tiveram com, sabe, ou com o marido que veio dessa linhagem, ou da sua própria raiz, sabe? Nós precisamos ser livres para proclamar o evangelho. Por isso que Davi, ele olha, sabe, para o alto, ele começa a dizer, para que Deus pudesse ser o seu ajudador, para que Deus pudesse restituir a alegria da salvação. Sabe? Ele já conhecia o Senhor, ele era rei, mas ele nunca havia confessado para Deus a forma da sua genealogia. Ele não havia falado para Deus o peso espiritual que ele carregava, porque ele carregava ainda conforme a lei da Torá. Ele carregava o peso da vergonha que o pai dele daquilo que o pai dele fez. E muitas vezes nós somos assim, nós agimos assim, nós estamos assim,
carregando um peso que não nos pertence, porque na cruz o Senhor já levou sobre ele todas as nossas iniquidades. E às vezes a gente fica mortificadas, sabe, destruída, não querendo avançar, não querendo concluir o propósito, não querendo viver da forma como o Senhor quer, o chamado daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Por isso que Deus manda, sabe, Samuel e a casa de Jessé, porque começou pelo pai a restauração. Sentou na mesa o filho bastardo. Entrou na mesa, entrou na casa, sentou na mesa o filho bastardo. Aí é que Samuel ungiu, aí é que Samuel saboreou da mesa, participou do banquete que havia sido preparado. Sabe, minhas queridas, nós precisamos, sabe, compreender que Deus, ele não falha, sabe, que Deus é um Deus de absoluta certeza, que Deus é aquele Pai que começa e termina, sabe, que a nossa origem, que ele tem uma finitude. E por isso que eu estou aqui esta tarde, em nome de Jesus, para declarar sobre a vida, as nossas vidas, vida dessas mulheres que perderam a alegria, sabe, que por causa de alguma situação, que perderam a alegria, que perderam a paz, que pregam o evangelho, estão dentro das igrejas, militam dentro das igrejas, sabe, são mulheres de Deus, mas carregam um peso espiritual. Acha que não pode porque fulano de tal pecou, o antepassado pecou, o marido pecou, a casa pecou. Esta tarde eu vim trazer liberdade, sabe, liberdade. Nós precisamos pegar esse salmo e conceber neste salmo, sabe, conceber neste salmo um novo espírito, um coração novo que se renova a cada dia através do Senhor. Aí Davi pede, quando ele começa a compreender o pecado que ele havia feito, aí ele começa a falar, não me repulse, Senhor, da tua presença. Ele estava dizendo, Senhor, eu sei que eu carrego sobre mim esse peso, mas não me retires da tua presença. Preserve a minha salvação. Ei, mulher, você que está aqui, Deus vê aquilo que está no nosso interior. O exterior, qualquer pessoa pode ver. Todos nós olhamos, mas quando eu costumo olhar para a igreja e começar a analisar, sabe, a vida e os porquês, o procedimento de cada pessoa. E por detrás de cada procedimento, há sempre alguma situação que precisa ser restaurada. Por isso que Deus, eu preguei essa passagem, eu preguei isso aqui, lá na minha igreja. E eu estou pregando aqui, porque brota no meu coração. Sabe que eu tenho certeza que existem alianças que foram feitas dentro dessa live, sabe? Eu tenho certeza que genealogia de mulheres e que carregam quando alguma coisa não dá certo, elas se lembram por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa do meu avô, é por causa da minha avó, é porque minha mãe foi mãe solteira, porque eu sou fruto de estrupo, é porque o meu marido me traiu, é porque eu tenho que olhar para o filho que ele tem fora do casamento, sabe? Deus, esta tarde, ele quer restaurar o nosso arraial, porque há um propósito, como foi falado. Os nossos netos, os nossos filhos, eles verdadeiramente precisam servir dentro da casa. Eles precisam, sabe, estar assentados à mesa. E para assentar à mesa, sabe, para nós estarmos assentados à mesa, nós precisamos restaurar o nosso interior. Esta tarde é tarde
que Deus está olhando para o interior de cada pessoa, de cada mulher que está aqui e dizendo: olha, eu conheço o teu coração. Eu sei quando você se tranca lá no quarto. Eu sei quando você se tranca dentro do banheiro e que o chuveiro abre. E que você fala assim comigo: Deus, aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo. Será que vai acontecer com a minha filha, com o meu filho? Sabe? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser da minha história? Eu tenho vontade de parar porque eu não vejo o teu agir, mas Deus está dizendo nesta tarde: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O Espírito de Deus está aqui esta tarde, sabe, nos sustentando, sabe, fazendo um redemoinho muito grande dentro do nosso interior. Eu sinto isso de uma maneira tão poderosa, irmãs, de uma maneira tão poderosa, sabe? Nós precisamos pedir ao Senhor: restaura-nos, restaura o que ficou para trás. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Restaura, você precisa tua alma. Você precisa. Samuel fez isso com Jessé. Jessé deixou ali. Quando apresentou, não sei, cadê ele? Ele está no campo, não vai chegar agora não, porque ele não tinha direito de ser apresentado, era uma vergonha. Apresentar ele era apresentar a sua vergonha, era relembrar as 39 chibatadas em praça pública, era o seu pecado vindo à tona, mas nesta tarde Deus está dizendo assim: eu estou trazendo à tona algumas situações para que eu possa sentar à mesa com esta mulher, para que eu possa cear com ela, porque eu tenho um propósito, porque eu sou o alfa e o ômega. Eu conheço o início e eu conheço o final. E eu tenho um propósito que não pode parar. O propósito não para em nós. Se nós oramos pelo nossos netos, nossos filhos, recebemos, e que olhando inferior, nos cidade, sem direito de alegria. E o Senhor está dizendo: eu estou restituindo hoje os escravos, os ilegítimos, em filhos maduros, em filhos legítimos, porque o plano que eu tenho para cada mulher dessa é um plano infinito, porque eu determino o hoje, determino o amanhã, e eu preciso que restaure o meu Israel. Você está entendendo, amadas? É uma palavra pequena, mas é uma palavra que, sabe, Deus, ele ama pessoas que não desistem. Deus, ele ama pessoas que não desistem. Às vezes nós vivemos muito de aparências, sabe? Aparência de crente, aparência, sabe, de mulher que ora muito, aparência disso, aparência daquilo, mas dentro de nós existe um flagelo por aquilo que carregamos e nos sentimos inferiorizados diante da presença de Deus. Tem mulheres aqui nessa live hoje que às vezes se arrumam para ir para a igreja e desistem de ir porque se acham inferiorizadas pelos traumas que carregam dentro de si. Mas eu vim dizer nesta tarde: conhece aquilo que está dentro de nós e que nós guardamos as 7 chaves. Confesse essa noite diante do Senhor, não para mim, não para as irmãs, mas diante do Senhor.
aquilo que você sabe o que é, aquilo que te faz desmotivar, aquilo que não te dá condição de ser segundo o coração de Deus. Você é só mas aquilo que foi deixado de lado. Deus está trazendo à existência aquilo que você deixou de lado. O que você deixou de lado? E o porquê que você deixou de lado? O Senhor, o Espírito Santo de Deus está aí agora com você. E Ele está dizendo, somente confesse. Somente diga assim, Senhor, eu não compreendo. Feche teus olhos. Somente diga assim, Senhor, eu não compreendo. Eu não sei. Tem momentos em que eu quero parar. Eu passo por tantas dificuldades, elas não acabam. Senhor, eu fui traída. A minha mãe também foi traída. A minha tia foi traída. O porquê disso, Senhor? Deus está tirando esse jugo. Deus está tirando esse código de regra de sobre a sua família, não só de você, mas de sobre a sua parentela passada, te restaurando, te preparando, te ornamentando para que os teus filhos venham dar frutos e frutos eficazes, para que eles não venham viver aquilo que nós já vivemos. Há um decreto. Eu, quando compreendi essa palavra, quando compreendi isso, que o que eu sofri, a minha mãe também já havia sofrido, o meu pai também já havia sofrido. E quando eu sofri a mesma situação de meu pai e minha mãe, eu peguei o meu filho, derramei óleo sobre ele e comecei a renegar, sabe, o código de regra da minha família. E comecei a declarar que ele teria a alegria da salvação, que Deus criaria nele um coração puro e um espírito inabalável, sabe? E que ele iria sorrir, que o casamento, a vida, os filhos dele seriam abençoados. Ele não teria que carregar o peso de situações que eu vivi e de que os meus antepassados viveram. E hoje nós somos livres para pregar essa palavra. Nós temos que ser livres para falar do passado, sabe? Para falar daquilo que nos ocorreu, sem dor, sem peso, para que as pessoas possam ser libertas, para que as pessoas possam ser edificadas. Sabe por quê? Porque nós guardamos as 7 chaves. Às vezes não comentamos com ninguém por vergonha, sabe? Porque o peso ainda está sobre nós. E esta tarde eu vim decretar liberdade, sabe? Liberdade sobre as nossas vidas, para que nós possamos, as gerações futuras, possam viver, sabe? Com alegria, não lembrar do nascimento como iniquidade, mas lembrar que foram criados para a glória e honra de Deus e para propósito de Deus. Amém, amadas? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Restitui. Eu quero que a partir desse momento, todas nós venhamos ter a alegria de pregar o evangelho, a alegria de orar, a alegria de conquistar, a alegria de estar em família, a alegria de arrumar uma mas para que possa, amém?
Lu? Amém, pastora Angélica, amém. Não foi fácil, mas nós Com bastante entendemos dificuldade, né? muitas dificuldades na internet, mas nós entendemos o que o Espírito Santo está falando conosco nessa tarde.